Boa noite, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor encha o seu coração e a sua vida, não somente hoje, mas para sempre. Quero ler um texto da palavra de Deus, Josué, capítulo 1, no verso 6, é o verso que vamos basear nossa palavra nesta noite para o seu coração, embora os versos de 1 até 9 também se destaquem em alguns momentos na introdução da mensagem. Então, verso 6, Josué capítulo 1, o Senhor fala assim: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Os versos de 1 até 9 de Josué, capítulo 1, fala das promessas e instruções para Josué e todo o povo de Deus. Os versículos de 1 a 9 são os iniciais, funcionam como sumário da instrução de Deus a Moisés mediante sua repetição a Josué. Há também um propósito encontrado neste primeiro capítulo, que é mostrar Josué como líder de Israel, escolhido por Deus como sucessor de Moisés, recebendo as promessas e instruções divinas para a liderança do povo, as quais também haviam sido dadas para Moisés. Antes que Israel atravesse o Rio Jordão, é destacada a liderança de Josué em questões políticas, militares e religiosas. Nos versos de 1 até 9, Deus está falando com Josué a fim de duas verdades que interessantes aí. Primeiro, Deus quer estimular Josué quanto à sua comissão, a sua tarefa, o seu trabalho, a sua obra da liderança do povo. Estão lá nos versos 1 e 2. Em segundo lugar, estimular Josué quanto às promessas de Deus, feitas não somente naqueles momentos ou durante os 40 anos em que andou com Moisés, mas desde Abraão. Deus está estimulou Moisés, agora estimula Josué a contemplar as promessas de Deus. Versos 3 até 6. Observe que Deus dá todo encorajamento a Josué. Primeiro, a promessa da terra, versos 2 a 4. Segundo, a promessa da presença dele com Josué e o povo, no verso número 5. Em terceiro lugar, a garantia de que o Senhor manteria a sua palavra, versos 6 até 9. Então, diante disso, qualquer líder, qualquer crente, qualquer igreja fica encorajada, porque Deus é Deus. No texto lido, verso 6, vocês podem ter notado, Deus manda que Josué seja forte e corajoso, e por 3 vezes a gente encontra isto nos versos de 1 até 9. Está aí no verso 6, que nós acabamos de ler, mas também aparece no verso número 7 e no verso número 9. Eu gostaria de me deter neste verso 9, nesta noite, que é o primeiro, ser forte e corajoso. O Senhor diz, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometida a seus pés. Por que Deus ordena isto a Josué? Porque a expressão está numa ordem de Deus. Por que Deus ordena a Josué para que seja forte e corajoso? Por que Deus ordena a igreja de Deus para que ela seja forte e corajosa? Por que Deus ordena a cada um de nós, povo de Deus, para que seja forte e corajoso? Porque Deus dá esta ordem para nós, especialmente em momentos pelos quais estamos passando. Toda a igreja de Deus está sofrendo, assim como o povo ímpio está sofrendo as consequências dessa pandemia. Porque Deus diz, seja forte e corajoso para você e para mim e para a igreja. Vejamos então 3 verdades sobre esse versículo número 6. Primeira verdade, porque Deus manda que Josué seja forte e corajoso, é porque a tarefa que o Senhor colocou nas mãos dele é uma tarefa grandiosa. O Senhor fala, tu farás este povo herdar a terra. Esta foi a mensagem de Moisés para Josué. Está lá em Deuteronômio 31, verso 7, quando Moisés fala a Josué, ser forte e corajoso, porque entrarás na terra
e tu os farás herdá-la. Mas também foi a mensagem de Deus para Josué. No verso 23, Deuteronômio 31 ainda, o Senhor fala assim: ser forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra. Deus não estava ordenando a Josué ocupar alguns lotes de terra, mas toda aquela terra. Josué sabia que não podia chegar naquelas terras com uma ordem de despejo assinada pelo grande juiz, para que todos que habitavam ali saíssem em desse lugar a seus verdadeiros proprietários. Josué sabia que a guerra seria o meio a ser utilizado para ocupar as terras. Que friozinho na barriga deve ter sentido Josué ao ser escolhido por Deus para substituir o grande líder Moisés nesta tarefa tão grande. O mesmo friozinho, o medo, o pavor, o terror que nós sentimos no primeiro dia numa nova escola, no novo emprego, numa prova, no casamento, na chegada do primeiro filho, numa viagem de avião, no jogo decisivo do nosso time. Mas isso não se compara à tarefa de Josué. Deus o preparou ao longo de 40 anos, quando o colocou ao lado de Moisés como seu braço direito. Deve ter aprendido muito com o homem que viveu seus primeiros 40 anos no palácio de Faraó. Aprendeu a liderar, a lutar, a aconselhar, a julgar, a ser firme, a ter confiança em fé em Deus, a ser forte e corajoso. Josué demonstrou ter por natureza essas duas qualidades quando esteve com Moisés. Mas com Moisés morto, essas qualidades foram ordenadas por Deus, porque a obra, a tarefa, a missão era muito grande. Quantas vezes Deus ordena que sejamos fortes e corajosos diante de algo grande que haveremos de enfrentar em algum momento das nossas vidas. São coisas presentes, mas também coisas futuras. Algumas estão diante de nós, outras distantes, porque não é este o momento adequado. Um desafio que deve estar distante dos adolescentes é o namoro, é o casamento, por exemplo. Para a realização de grandes coisas, é necessário um grande preparo, que poderá levar anos. Por isso, seja forte e corajoso. O preparo do nosso querido Josué deve ter levado uns 40 anos ao lado de Moisés, seu grande mestre, o seu líder. Acompanhou, observou, não somente Moisés trabalhando em meio ao povo, mas Deus atuando pela vida de Moisés. 40 anos. Para então chegar no momento adequado para substituir este líder que não poderia, por causa de um pecado cometido, entrar na terra prometida. Então, para esta grande obra, Moisés era o homem indicado, o homem correto, o homem certo, o homem de fé, o homem que precisava ouvir de Deus uma ordem. Ser forte, Josué. Tenha coragem. Em segundo lugar, porque Deus garante a conquista da terra. Ser forte e corajoso, fala o Senhor a Josué, porque tu farás este povo herdar a terra. Esta era a garantia de que o inimigo seria derrotado e de que Israel possuiria a terra. Deus não disse a Josué que com força e coragem, talvez, provavelmente, com muita sorte, poderia conquistar a terra. Mas também não disse que seria possível Josué conquistar aquelas terras se tivesse um grande exército com poderosos e sofisticados armamentos à sua disposição. Nas palavras de Deus a Josué sobre a conquista da terra, não havia possibilidades, mas garantia de que cumpriria sua promessa feita a Abraão, de que seu descendente herdaria a terra. Gênesis 12, verso 7, fala assim: darei à tua descendência
a descendência de Abraão esta terra, falou Deus para o seu servo. A mesma promessa Deus fez a Isaac. Gênesis 26, versos 3 e 4, fala o seguinte, Deus fala a Isaac, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras. Também o Senhor prometeu a Jacó. Gênesis 28, verso 13, o Senhor fala assim a Jacó, a terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Êxodo 6, verso 8, Deus faz essa promessa a todo Israel, quando diz a Moisés o que deve ser dito ao povo, e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, e vou-la darei como possessão, eu sou o Senhor. Deuteronômio 34, verso 4, você também vai encontrar essa mesma expressão do Senhor. O livro de Josué registra o cumprimento dessas promessas. No final de sua vida, Josué lembrou que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós, o Senhor, vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Josué 23, verso 14. Antes que Deus pudesse cumprir suas promessas, porém, foi preciso que Josué obedecesse a sua ordem para que fosse forte e corajoso. A soberania divina não substituía a responsabilidade humana. A palavra soberana de Deus deve estimular os seus servos a que creiam nele e obedeçam às suas ordens. Aqueles crentes que têm prazer na leitura das Escrituras e nelas meditam continuamente, encontrarão em suas páginas fartas promessas feitas a eles em particular, à igreja, ao incrédulo, ao mundo que jaz no maligno, a Satanás e sua hostes. Deus fez promessa aos crentes e à igreja de vitória, mesmo nos dias maus. Promessa da sua contínua presença. Vejam que Mateus, no começo do Evangelho, no final, fala sobre isso. Veja o capítulo 1, verso 23, quando Josué soube que o nome da criança que nasceria seria Emanuel, que significa Deus conosco. Em Mateus 28, já então no final do Evangelho, o Senhor Jesus fala aos discípulos, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas também a promessa de derramamento de graça sobre nossa vida, promessa de vida eterna, muitas promessas das Escrituras para você, meu irmão, irmã, para a igreja, também para o mundo e para Satanás. Algumas promessas já foram cumpridas por Deus e desfrutamos delas. Por exemplo, a salvação. A vida eterna também já desfrutamos dela, começamos aqui. Outras se cumprem todos os dias em nossa vida. Jeremias diz que as misericórdias do Senhor renovam-se cada manhã. Está em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versos 22 e 23. Outras promessas, porém, serão cumpridas no futuro. Acreditamos. Mas ao incrédulo, a este mundo mau e às hostes malignas que agem na história deste mundo, Deus prometeu condená-los e já os condenou. Josué não pediu explicações a Deus sobre como realizaria as promessas dele. O povo de Deus vive de promessas, não de explicações. Confia nelas, porque são do Senhor. O Salmo 37, verso 3, fala, confia no Senhor e faz o bem. No verso 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ao confiar nas promessas de Deus, esteja certo de que o Senhor lhe dará a orientação de que precisar. Mas essa orientação virá
no momento que for preciso. Em terceiro lugar, meus queridos, o Senhor ordena a Josué ser forte e corajoso, porque Deus sempre se lembra das suas promessas. Então o Senhor fala assim no final, e sob juramento prometi dar a seus pés, no final do verso 6. Esta promessa foi feita por Deus a Abraão, Gênesis 12, verso 7, foi feita a Isaac, Gênesis 26, verso 3, e a Jacó, Gênesis 28, 13, e também foi feita a todo Israel, Êxodo 6, verso 8. Então nós temos aqui a afirmação de Deus a Josué, de que ele jamais esquece as promessas feitas àqueles patriarcas num passado distante. Só no Egito, Israel viveu por 430 anos, Êxodo 12, 40 e 41, e boa parte como escravo. E foi nessa condição de escravo que o povo começou a clamar a Deus. Êxodo 3, versos 7 até 9. Desde a primeira vez que Deus fez a promessa sobre aquela terra a Abraão, passando por Isaac e Jacó, somada aos anos em que o povo viveu no Egito e aos anos do Êxodo, são mais ou menos 600 anos. Desde a promessa feita a Abraão, até este momento em que Deus está conversando com Josué, mais ou menos 600 anos. Quando o Senhor fala com Moisés, no meio da sarça ardente, ele se apresenta como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Capítulo 3 de Êxodo, verso 6. E Jesus citou esse texto aos saduceus para afirmar que Deus é o Deus dos vivos. Mateus 22, 32. Deus descortina o passado do seu povo, com que ele sempre andou, para dizer a Josué e a você que as suas promessas não caem no esquecimento diante dele. Deus fez suas promessas. Passaram os dias, as semanas, os meses, os anos e os séculos. As promessas, os povos, as nações, as raças podem esquecer delas. E podem esquecer até de Deus. Mas Deus não esquece. Isaías 49, 15, na versão da Bíblia, na linguagem de hoje, fala o seguinte: será que uma mãe pode se esquecer do seu bebê? Será que pode deixar de amar seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, fala o Senhor nosso Deus, eu nunca me esqueceria de vocês. É preciso força e coragem para aguardar o cumprimento das promessas de Deus, uma vez que Ele não diz quando isso acontecerá. Por isso, como é necessária a paciência e esperar, e esperar, e esperar. Salmo 40, verso 1. A gente não encontra homens como Abraão, como Isaac e como Jacó, cobrando de Deus o cumprimento dessas promessas. Em nenhum lugar. Elas foram concretizadas muitas gerações adiante deles. Muitas gerações. E foi com muita luta e com a presença de Deus. Este é o momento de a igreja exercitar a paciência, esperar nele. Deus tem uma agenda a ser cumprida por ele no meio do seu povo. E esta agenda ele não esquece. Embora pareça que Deus se distanciou de nós, em alguns momentos de crises que nos assolam, confie que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Salmo 34, verso 18. Tu estás perto, Senhor, fala o Salmo 119, 151. Paulo diz aos Filipenses que perto está o Senhor. Capítulo 4, verso 5. Deus não se esqueceu das suas promessas.
Confie nele. Então somente confie. Tranquiliza e traga paz ao seu coração com a confiança que Deus lhe dá. Seja forte e corajoso. Nessas horas, confie no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Deposita toda a sua fé ao Senhor. Contemple o Senhor. Olhe para Ele. E você vai ver que Deus não esqueceu as suas promessas. Talvez não agora Ele as cumpra. Talvez não amanhã. Talvez não as cumpra em sua vida. Mas as gerações futuras poderão ver as promessas de Deus sendo cumpridas para a glória dele. Quero concluir, meus queridos. Então nós vimos que o versículo número 6, que nós lemos, damos destaque, tem algumas verdades sobre o ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso, irmão, irmã, igreja, seja forte e corajosa, porque a tarefa que nós temos que realizar é grande, sempre foi. Desde quando o Senhor nos deu a incumbência de evangelizar, simplesmente essa tarefa já é grandiosa. Vejam a perseguição sofrida pela igreja no seu nascedouro. Você pode encontrar isso em Atos, a partir do capítulo 8, em alguns momentos antes desse capítulo, como os discípulos, como os apóstolos foram perseguidos, e a partir do capítulo 8, como a igreja é perseguida. E até hoje, em muitos lugares do mundo, a igreja de Deus é perseguida. Por quê? Porque ela anuncia as verdades do Evangelho, porque fala de Cristo como Salvador, como fala de Deus como o único Senhor, Criador de todas as coisas. Por conta disto, em muitas partes do mundo, a igreja é perseguida, maltratada. Em alguns países, a igreja cultua a Deus às escondidas, para não sofrer nenhuma represália das autoridades. Então essa tarefa é grandiosa. E a igreja e você tem a responsabilidade de se envolver nessa tarefa. Por isso, seja forte e corajoso. Vimos também que Deus garante a conquista da terra. Deus não coloca dúvida no coração de Josué nem da sua igreja sobre a conquista. Nós haveremos de obter vitórias e mais vitórias, embora perseguidos. A igreja tem 2000 anos, sempre foi perseguida desde o começo e até hoje a igreja existe. E a igreja deixará de existir aqui nessa terra quando o Senhor voltar para arrebatá-la. Viveremos no céu. Como sempre a igreja existiu, ela continua existindo hoje e sempre existirá para a glória dele. A igreja não terá fim, ninguém poderá dizimar, acabar, aniquilar a igreja do Senhor. Ele fez uma promessa de que nem o inferno terá poder e autoridade sobre a igreja. Então, seja forte e corajoso. Essa é a promessa. Você vai conquistar, meus queridos. Você tem vitórias. E confie. Seja forte e corajoso, porque Deus nunca se esquece das suas promessas. As promessas que Ele faz na palavra dEle, a mim e a você, a igreja, Deus não esqueceu, de forma nenhuma. Está na lembrança de Deus. Agora, haverá um momento, então, que todas essas coisas serão cumpridas nas nossas vidas, na vida da igreja. O momento vai chegar. Não sabemos quando. O Senhor vai voltar, diz a sua palavra. Não sabemos quando, mas confiamos. Por isso, enquanto estamos neste mundo, vivendo a nossa vida, enfrentando as crises, os problemas, sejamos fortes e corajosos, meus queridos irmãos. E Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.